A partir de agora, aqui na tela da Band, os donos da bola, após um Grenal histórico, onde o Internacional simplesmente destruiu o Grêmio e a sua soberba e a sua arrogância. O Grêmio do salto alto, o Grêmio que achou que ganharia o clássico Grenal ao natural, desconsiderou o que é um clássico Grenal. E o Internacional do Pesolano, hein? Criticado. Pesolano está desconectado com a realidade. Parece que o Pesolano, esse sim, sabia o que era um Grenal. Aliás, ficou barato para o Grêmio do seu Luiz Castro, do presidente Odorico Roman, o 4-2 ontem no Beira-Rio. Internacional destruiu o Grêmio, amassou o Grêmio. Era para ter sido muito mais, mas muito mais. Por quê? Porque o Inter soube competir. O Internacional entendeu o que representa um clássico Grenal. E o primeiro clássico Grenal do ano de 2026 entra para a história com 4-2 para o time que era tido como fraco, que seria goleado, que o Grêmio não teria piedade. E o Super Grêmio foi atropelado e destruído pelo Internacional, o clube do povo. Grenal 449 está na história, é o Grenal do Internacional. Bora lá, gente, vamos começar o dono. Já quero imagens do clássico, hein? Quero imagens do clássico ontem no Beira-Rio, por favor. Coloquem essas imagens. Torcedor colorado, celebre. Torcedor colorado, comemore. O que aconteceu ontem no Beira-Rio não é sempre que acontece. Hoje é dia de botar a camiseta, ir pra rua, cornetar os gremistas, porque hoje é o dia em que o Internacional, Calvin Correia, começa a resgatar a sua autoestima. A autoestima do torcedor colorado que foi surrada no ano passado, com o time lutando para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas ontem o torcedor colorado viu a força dessa instituição no atropelo do Inter para cima do Grêmio, Calvin. Foi uma grande vitória, Gamba, uma grande vitória do Inter, que tem vários pontos a serem analisados. É claro que o mais simples e o mais fácil é colocar na questão da vontade, da dedicação dos jogadores, e isso aconteceu. Junto da torcida no Beira-Rio, os jogadores do Inter pegaram juntos, marcaram forte, tiveram a atitude de sair de trás, né? O Grêmio até não adiantou muito a sua marcação. Foi um Inter que conseguiu ter uma saída limpa com seus zagueiros, passando pelos meio-campistas, mas tem muitos pontos táticos também que o Paulo Pesolano levou a melhor sobre o Luiz Castro. E até algumas situações que ajudaram o Inter a vencer o Grenal. Por exemplo, os lados do campo, era uma grande preocupação. Como seria o duelo TT contra Bernabé, que inclusive gerou o primeiro gol da equipe do Grêmio, mas que em outros momentos não teve uma ajuda do Marcos Rocha. O Marcos Rocha ficou mais preso junto aos zagueiros e a partir daí era o Carboneiro quem atacava o tempo todo às costas do Marcos Rocha. Enquanto que do outro lado, que era um lado em que o Grêmio tinha dois caras para atacar, o Amuso e o Marlon, o Vitinho fez esse trabalho de sacrifício, de voltar o tempo todo, de quase que fazer uma linha de 5 na marcação do Inter, né, com o Vitinho indo para a lateral e o Bruno Gomes fechando um pouco mais por dentro no Amuso. Então foi o Inter que conseguiu em vários momentos anular o jogo do Grêmio. E achei que aquela história, né, da saída de bola curta, que ia ter dificuldades o Inter, o Grêmio não tentou apertar em muitos momentos. O Grêmio ficou com uma marcação mais do meio para trás, deixou o Inter confortável para trocar passes e a partir daí o jogo do Inter encaixou, com a movimentação do Paulinho, com o Alan Patrick em especial no primeiro tempo, conseguindo muito espaço para jogar às costas dos volantes. O Luiz Castro até fez a modificação, né, colocando o Dodi para marcar, mas mesmo assim o Alan Patrick é um jogador bastante inteligente, ele sabe fugir da marcação, sabe cair para um lado, cair para o outro, deixar a marcação mais frágil e a partir daí apareceu o nome do clássico, Rafael Borré, com seus 2 gols em erros de posicionamento da zaga do Grêmio. E aí em especial destaco o primeiro gol do Borré, terceiro do Inter, que foi numa jogada, aliás o segundo gol do Inter, né, que foi uma jogada em que há um passe em profundidade, em que o Noriega está muito afundado. Tá toda a linha de defesa do Grêmio numa mesma direção e o Noriega muito atrás. E a partir daí o Carboneiro conseguiu ter espaço para atacar, para ganhar a linha de fundo e fazer o cruzamento para o Borré. E também os goleiros. Os goleiros foram personagens negativos aí dos dois lados, né? O Rocher falhou feio no segundo gol do Grêmio, mas o Everton falhou também 2 gols pelo menos. O primeiro do Inter saindo muito mal, trombando ali no Vitinho e reclamando de falta. E o quarto gol, que foi um chute fraco até do Bernabé no canto. O Everton não conseguiu encaixar. Então
foi uma grande vitória do Inter para dar moral para o que vem no restante da temporada. Ninguém explica taticamente um jogo como o comentarista Calvin Correa. O melhor analista tático do estado do Rio Grande do Sul. Vocês tiveram aí uma aula sobre como foi o clássico Grenal. A nossa audiência está esperando muito, principalmente a torcida do Internacional, o posicionamento do senhor Luiz Mário e do senhor Bruno Soares. Magrão vou deixar para o final. Luiz Mário e Bruno Soares, será que vão pedir desculpas por tudo que falaram na semana passada? Porque falaram em atropelo, Grenal do massacre, não há como o Internacional vencer. E nesse momento a torcida do Internacional que está nos acompanhando está esperando a opinião dos dois. Luiz Mário, quero te ouvir, Luiz Mário, né? Tu meteu uma soberba aqui, tu botou um salto alto semana passada aqui. Eu te disse, tu tá indo longe demais, tu tá pisando no acelerador. Grenal é Grenal, Luiz Mário. Não desconsidera o Inter, Luiz Mário. Já posso falar? O Rio Grande quer te ouvir. Cara, assim, eu não mudo a minha convicção. Eu acho que o Inter do meio para frente tem um time qualificado, mas do meio para trás não tem. Eu vou te explicar porque não tem. E nesse jogo foi nítido que o Inter ainda é muito frágil na sua parte defensiva. O Inter, ele deu 2 gols pro Grêmio. Uma falha do Borré. Na real, o Borré falhou 2 vezes num lance só. Que eu achei que o Grêmio achou aquele gol. O Inter foi superior ao Grêmio o jogo todo. Aí tu me pergunta, mas Luiz, você falou sexta-feira que o Inter, a possibilidade do Inter ganhar era remota, mas eu também comentei dentro do programa que se o Grêmio entrasse com um pezinho alto, com soberba, não competindo, não entrando ligado no jogo, aí era outro jogo. Eu falei sexta-feira. É que às vezes só mostra o outro lado, o lado que eu falei que realmente o time do Inter é limitado. Mas eu também falei que se o Grêmio entrasse da forma que entrou ontem, ia perder o jogo. Um Grêmio desconcentrado, um Grêmio sem vontade, um Grêmio desligado no jogo, um Grêmio desorganizado taticamente, e mostrou algumas lições para o seu treinador, que o Cristaldo não tem como ser titular absoluto do Grêmio, jogar com a 10 do Grêmio, que o Arthur e o Thiaguinho são 2 jogadores leves que não têm o poder de marcação. O Grêmio teve muita dificuldade no jogo, porque esses 2 jogadores marcam pouco, porque é característica de todos os 2 jogadores. Eu falei no programa sexta-feira que eu achava que o Thiaguinho tinha que deixar o Thiaguinho no banco para preservar um garoto jovem. Esse tipo de jogo é um jogo de nível muito alto, um jogo de muita personalidade, não dizendo que o Thiaguinho não tem personalidade, mas é um garoto ainda, que o Grêmio tinha que colocar do lado do Arthur um jogador de mais marcação, porque o Alan Patrick é realmente um jogador diferente, junto com o Carboneiro. E o que aconteceu? Ele colocou o Thiaguinho, o Grêmio ficou muito exposto e sofreu 4 gols. Na real, o Grêmio sofreu 3 gols em 9 minutos. Que isso aí é um absurdo. E o Marco Rocha acabou tomando aquele gol que ele estava mal posicionado. Ele não perdeu na corrida e não perdeu na força. Ele estava mal posicionado. E também a parte defensiva do Grêmio não existiu. Principalmente o zagueiro do lado esquerdo. Não vai pedir desculpas? Desculpa do quê? Por tudo que tu disse na minha semana convicção, passada. A torcida do Inter está esperando pedir desculpas. A minha convicção não muda. Eu ainda falo que do meio para trás o Inter tem um time limitado. Isso aí eu não vou abrir mão disso aí, porque é a minha convicção. E no meio do Brasileirão para frente você vai ver que eu estou certo. Grenal não se ganha na véspera, gente. Não se ganha Grenal na véspera em hipótese alguma. Bruno tá... O Bruno tá que não respira. Ele chegou no programa, ele tá sentado na cadeira, imóvel. Decepcionado. Esse tem muito o que falar pra torcida, não do Grêmio, pra torcida do Internacional. Você, torcedor colorado que tá em casa, agora deitado no sofá, vestido com manto colorado, aumenta o volume, que vem aí o pedido de desculpas do Bruno Soares pra ti, torcedor do Internacional.
Não, mas eu quero te dizer o seguinte, primeiro olhar para o torcedor do Inter e dizer parabéns pela vitória, o Inter mereceu vencer, o Inter realmente jogou muito melhor do que o Grêmio, foi 4-2, poderia ter sido mais, o Inter criou várias oportunidades, então o Inter ganhou de forma legítima, parabéns ao torcedor colorado. Aliás, ontem, antes da jornada esportiva, eu cheguei a destacar que os momentos em que o Inter se sente acuado, em que ninguém acredita no Inter, são justamente os melhores momentos do Inter, onde o Inter dá a resposta. Quando a torcida lota o Beira-Rio, espera muito do time, né? Ontem o Beira-Rio, por exemplo, não estava lotado, então o torcedor do Inter também estava receoso. Ele também não estava acreditando tanto que o Inter poderia ganhar o Grenal. O favorito era o Grêmio. O Grêmio mostrava ser um time superior, mas isso tudo em tese. O Inter, na prática, foi melhor e por isso merece os parabéns, porque realmente atropelou o Grêmio jogando em casa. Que sirva de aprendizado para o Grêmio. A gente tem ao longo da história muitos clássicos marcantes, né? E a gente lembra, o Grenal do Soares, o Grenal do século que foi vencido pelo Inter, enfim, vários Grenais que são classificados de algumas maneiras, seja para o Grêmio ou para o Inter. E o Grenal desse final de semana, sem dúvida alguma, fica marcado na história como o Grenal da soberba. Sim, o Grenal da soberba. A gente pode explicar de várias maneiras a vitória do Inter. O Calvin trouxe aqui vários pontos e a gente vai detalhar isso, esmiuçar. Mas acima de tudo está, sem dúvida alguma, a soberba. O Grêmio caiu porque achou que havia ganhado o clássico antes de